Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Esse aqui, essa, né? Na sua tela é a página do canal Megamente. Você pode observar que atualmente só tem Casenso, né? Só paga Casenso. Ó, Casenso, metodologia científica aqui é do Casenso, e isso aqui são os vídeos que vocês por enquanto não podem ver. Então, vamos dar continuidade. Lembrando aqui, ó, são playlists, né? Você clica na playlist, aparece isso. Só não vai aparecer esse aqui para vocês. Direito constitucional é o que a gente está atualmente, parte 1, né? Eu vou pausar aqui. E aqui são os vídeos que a gente tem. Olha só, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos chegando ao final do direito constitucional. Acho que vai até o 12º vídeo, o 13º. Então, dentro da sua apostila, tá aqui. Dá uma atualizada. Já temos o 10. E já tem 5 visualizações. Postei faz uns 3 minutinhos. Já vamos dar segmento ao conteúdo a partir, vamos ver lá no índice, Poder Legislativo, página 112 da sua apostila. O link da apostila encontra-se no vídeo, tá? Então vamos lá. Poder Legislativo. Dentro do seu conteúdo, da sua apostila, ele nos traz isso a partir do objetivo de aprendizagem, né? Dentro do objetivo de aprendizagem, ele vai citar algumas funções do Poder Legislativo e vai descrever a estrutura do Poder Legislativo, descrever a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, citar imunidades parlamentares, que foi feito lá também com o presidente, prerrogativas de foro, também foi feito lá com o presidente, e por último, descrever o Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Como sempre, o vídeo começa com uma pequena introdução. E eu faço a leitura na íntegra para você que não tem um tempo disponível para botar a cara lá na apostila e aproveitar o seu tempo. Então, para facilitar, vamos lá. Início. A partir daqui, introdução. A Constituição de 1968 adotou um modelo de separação de poderes flexível, de modo que todos os poderes não exercem exclusivamente as funções estatais que lhes seriam típicas. Não exercem exclusivamente, unicamente, né? Mas também desempenham funções denominadas atípicas, aquelas funções que não são normais, são funções anormais, não está dentro da normalidade. Isto é, assemelhadas às funções típicas de outros poderes. Nesse caso, algumas funções que outros poderes caberiam. Assim, tanto o judiciário quanto o legislativo desempenham, além de suas funções próprias e típicas, judiciária e legislativas, funções atípicas administrativas, quando, por exemplo, exerce a função de seus bens, pessoal e serviço. Por outro lado, o executivo e o judiciário desempenham também funções atípicas legislativas. Este na elaboração dos regulamentos dos tribunais, que é o artigo 96, inciso 1 da Constituição, aquele quando expede, por exemplo, medidas provisórias a leis delegadas. Olha só, gente, aqui tem pessoas que lêem isso aqui e ficam com uma dificuldade. Quando ele fala este é o mais próximo, que é o mais próximo é o legislativo. Aí você lê, o legislativo exerce funções atípicas na elaboração dos regimes tribunais. E aquele é o mais longe, né? Legislativo, mais longe, judiciário. Vamos ler aqui, ó. Por outro lado, executivo e judiciário. Ah, tá. Demora aqui. É o contrário. Executivo é o mais longe e o judiciário é o mais perto. Então, o mais perto é este. O judiciário exerce na elaboração dos regimentos internos dos tribunais. E aquele, que é o executivo, quando expede, por exemplo, medidas provisórias e leis delegadas, que é o artigo 68, o 62 e 68 da Constituição. Então, cuidado aqui com essa referencial, né? O referencial aquele é o mais longe e o este é o mais perto.
Isso ajuda muito no entendimento da leitura. Continuando, finalmente, o executivo e o legislativo também exercem, além de suas funções próprias, a função atípica de julgamento. O executivo, quando profere decisões nos processos administrativos, e o legislativo, quando julga a autoridade nos crimes de responsabilidade. A este mecanismo de controles recíprocos entre os poderes damos o nome de sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos. Esse mecanismo visa garantir o equilíbrio e a harmonia entre os poderes por meio do estabelecimento de controles recíprocos, ou seja, através da previsão de interferências legítimas de um poder sobre o outro, dentro dos limites admitidos na própria Constituição. Não se trata de subordinação de um poder ao outro, mas sim de mecanismos limitadores específicos impostos pela Constituição, de forma a propiciar o equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um poder em detrimento do outro. Assim, o elaborador da apostila te convida a mergulhar no mundo do poder legislativo. Início, unidade de ensino 1.4, poder legislativo. Ao poder legislativo incumbe como função principal a elaboração das leis. Entretanto, o legislativo não é livre para elaborar leis. O legislativo não é livre para elaborar leis. Ele deve obedecer formal e materialmente às disposições constitucionais. Por isso, a própria Constituição prevê que um outro poder, o executivo, aprecie o projeto votado no legislativo e, caso entenda que ele não se coaduna com a Constituição, vete o projeto, impedindo que ele venha a se tornar lei. Além disso, a mesma Constituição confere a outro poder, o judiciário, a atribuição de declarar uma lei inconstitucional, afastando sua aplicação em determinado caso ou mesmo retirando do ordenamento jurídico. Então, daqui que nos interessa aqui. Primeiro, o que ele diz? Que os três poderes são independentes e que um não pode aprovar nada sem um aval de um outro qualquer. Funções. As funções típicas do poder legislativo são legislar e fiscalizar. Questão de prova. Função do poder legislativo: legislar e fiscalizar. Assim, seguindo os mandamentos constitucionais do processo legislativo, cabe ao poder legislativo elaborar as normas jurídicas gerais e abstratas. Então, ao poder legislativo cabe elaborar as normas jurídicas gerais e abstratas. Por outro lado, quando atuando em sua função de fiscalização, cabe ao Congresso Nacional realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, o que será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Fiscalizar e controlar diretamente ou qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, bem como investigar fato determinado por meio da criação de comissões parlamentares de inquérito. De forma atípica, o poder legislativo são administrar e julgar. De forma atípica, o poder não são funções, de administrar e legislativo e julgar, mas atipicamente ele até vai exercer. Por exemplo, aqui aconteceu um erro aqui de concordância. Já está faltando alguma palavra. Por exemplo, o legislativo administra quando dispõe sobre sua organização interna ou sobre a criação de cargos, quando promove um concurso público para a nomeação de cargos efetivos, quando nomeia ou exonera servidores. Já quando a competência julgadora, na última aula trouxemos
o principal exemplo, que é quando o Senado Federal julga determinadas autoridades da República nos crimes de responsabilidade. Estrutura. Vejamos o que diz o artigo 44 da Constituição. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Em âmbito federal no Brasil, vigora o bicameralismo federativo, isto é, o poder legislativo é composto por duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A primeira é constituída por representantes do povo, escolhidos proporcionalmente à população de cada unidade de federação, e a segunda por representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal, sendo 3 senadores de cada unidade da federação. Normalmente, o Congresso Nacional atua através da manifestação das duas casas legislativas separadamente, tramitando as propostas em cada casa de modo autônomo e sem qualquer subordinação entre elas, cada uma obedecendo, além da Constituição, ao seu próprio regime federal. Entretanto, existem algumas situações excepcionais previstas na própria Constituição, em que as casas terão que deliberar sobre determinado assunto de forma conjunta. Embora na sessão conjunta as casas atuem simultaneamente, as votações serão consideradas em separados, isto é, a contagem dos votos se dá entre os representantes de cada casa separadamente. Nesse caso, os trabalhos dos congressistas serão orientados pela regra do Regimento Comum do Congresso Nacional. Exemplo, artigo 57, parágrafo 3º da Constituição. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos na Constituição, a Câmara dos Deputados do Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para 1. Inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. E 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. A sessão conjunta não pode ser confundida com sessão unicameral. Aí o Paulo e o Alexandrino vão nos explicar. Na sessão conjunta, o Congresso Nacional atua bicameralmente. Assim, embora as discussões e votações ocorram no mesmo recinto, ao mesmo tempo, a maioria pretendida deverá ser computada entre os membros de cada uma das casas separadamente. Vale dizer, maioria absoluta em sessão conjunta do Congresso Nacional é maioria absoluta apurada na Câmara dos Deputados, entre deputados, e no Senado Federal, entre senadores, separadamente. Exemplificando, o veto do chefe do Executivo a projeto de lei é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional e só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta. Assim, se todos os 513 deputados votarem a favor da rejeição, mas dos 81 senadores apenas 30 votaram a favor da rejeição, o veto não será rejeitado, pois a exigida maioria absoluta na sessão conjunta não foi alcançada. Afinal, embora 543 congressistas tenham votado a favor da rejeição, a maioria absoluta não foi alcançada entre os integrantes do Senado Federal. Por quê? O que ele disse? São duas casas julgando em conjunto. Só que apenas 30 dos 81 dos senadores concordaram. Então 30 não chega sequer a ser a metade de 81. Então não vai passar. Por quê? Porque tem que ter a maioria no Congresso, a maioria absoluta, nas duas casas. Ele atingiu o total de deputados, mais da metade. Ok, maioria com relação aos deputados. Agora, com relação aos senadores, não atingiu a maioria. Então não vai passar esse veto. Então não vai seguir. Na sessão unicameral, o Congresso Nacional atua como uma só casa, composta de
594 congressistas. Então, se juntar as duas casas numa sessão única, aí junta todo mundo no bolo sem essa divisão entre deputados e senadores. Cada um vai totalizar um voto. Então, se ele tiver 300 votos, por exemplo, ele já consegue, independente de esses 300 serem todos deputados e nenhum senador. O que não ocorre acima. Composta de 594 congressistas, e a maioria pretendida será atingida pelo voto desses parlamentares em conjunto. Significa dizer que a maioria absoluta em sessão unicameral é a maioria apurada entre os 594 congressistas, independentemente da casa legislativa a que pertencem. Explicitando, na revisão constitucional, as emendas à Constituição eram aprovadas por maioria absoluta, em sessão unicameral. Assim, se 300 deputados votassem a favor da aprovação da matéria, a emenda estaria aprovada, ainda que nenhum senador votasse favoravelmente. Aí foi o que eu acabei de falar anteriormente. Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema de mandato de 4 anos, permitidas sucessivas reeleições. A representação de cada unidade da federação é proporcional à população, isto é, quanto mais populoso, maior será o número de representantes do respectivo ente federados na Câmara dos Deputados. Respectivo ente federado na Câmara dos Deputados. Todas as unidades da federação deverão contar no mínimo com 8 e no máximo com 70 deputados. Isso é importante. Todas as unidades deverão contar, o mínimo é 8 e o máximo 70. Vai depender de quê? Da quantidade da população. Os requisitos para a candidatura ao cargo de deputado federal são os seguintes: ser brasileiro nato, e nesse caso pode ser naturalizado, o presidente não. Ser maior de 21 anos, no caso o presidente é 35. Estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ter alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. O artigo 51 da Constituição traz competências privativas da Câmara dos Deputados. Ele diz o seguinte: compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3. Elaborar seu regimento interno. 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por último, eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Senado Federal. O Senado Federal é composto por representantes do Estado e do Distrito Federal, de forma paritária, assegurando-se assim o equilíbrio federativo. Desta forma, os senadores não representam o povo, mas sim os estados e o Distrito Federal. Cada unidade federativa elege 3 senadores. Lembrando, tá? Senadores de forma paritária, tá? Cada unidade federativa elege 3 senadores com mandatos de 8 anos, permitidas sucessivas reeleições. Assim, o único que não é permitido sucessivas reeleições é o presidente. Assim, o Senado Federal é formado por 81 senadores, diferentemente da Câmara dos Deputados, na qual há renovação integral dos seus representantes a cada 4 anos. Então, olha só, Câmara dos Deputados, renovação a cada 4 anos, renovação integral. No Senado Federal, a representação de cada estado e Distrito Federal é sempre renovada parcialmente. Senado é renovada parcialmente, de 4 em 4 anos.
Senado, total, né? Integral. Renovação integral. Câmara dos Deputados, a renovação é integral. Já o Senado é parcialmente, de 4 em 4 anos. Senado Federal, a representação de cada estado é sempre renovada parcialmente de 4 em 4 anos. Alternadamente, por 1 e 2 terços. Por 1 e 2 terços. 4 anos vai 1 terço e nos próximos 4 anos, 2 terços. Os senadores são eleitos pelo princípio majoritário simples, ou seja, considera-se eleito o candidato que obtiver o maior número de votos nas eleições, excluídos os em brancos e nulos, sempre em um só turno de votação. Senador, só um turno. Cada senador é eleito com 2 suplentes, ou seja, ao elegermos um senador, estamos, na realidade, elegendo 3 candidatos. O titular e o primeiro e o segundo suplente. Esses últimos só exercerão efetivamente a cadeira em caso de afastamento ou impedimento temporário ou definitivo do titular. Os requisitos para a candidatura ao cargo de senador são os seguintes: brasileiro nato naturalizado, ser maior de 35 anos, lembrando, o deputado federal é 21 anos para deputado. Para senador, 35 igual a presidente. Estar em pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Artigo 52 traz as competências privativas do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com eles. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, no caso estabelecido nessa Constituição, ministros do TCU, indicados pelo presidente, governador de território, presidente e diretores de Banco Central, procurador-geral da República e titulares de outros cargos que a lei determinar. 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira e de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios dos municípios. 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 6. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno. 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante de dívida imobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. E 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 14. Eleger membros do Conselho da República
nos termos do artigo 89, inciso 7 da Constituição. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Ainda tem um parágrafo único que diz: nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. E aí, vamos ver aqui as características do Senado e da Câmara dos Deputados. Composição do Senado: representantes do Estado e do Distrito Federal. Câmara do Deputado são representantes do povo. Sistema eleitoral: Senado Federal, princípio majoritário. Já do Câmara dos Deputados, princípio proporcional à população de cada estado. Quanto maior o estado, mais deputados terão direito. Maior estado em questões de população. Número de parlamentares: 3 senadores por estados e pelo Distrito Federal, cada qual com 2 suplentes. Atualmente são 81. Na Câmara dos Deputados, fixou 513 deputados federais. Nenhum estado nem o Distrito Federal terão menos de 8. Aqui no Senado serão mínimo de, ou quer dizer, são 3, né? Para o deputado será um mínimo de 8. Mas não pode ser mais de 70 também não. Lembrando que vai ter o princípio da proporcionalidade. Mandato: no Senado são 8 anos do legislatura. Na Câmara de Deputados são somente 4 anos. Renovação: a cada 4 anos vai ser 1/3 ou 2/3. Aí eles vão alternar. Isso para o Senado. Sendo que cada senador cumpre mandato de 8 anos. Mandato, né? Mandato, não é mandato. Mandato de 8 anos. Mandado é de busca e apreensão. Mandato é político. E na Câmara dos Deputados, a cada 4 anos, sendo que cada deputado cumpre o mandato de 4 anos. Idade mínima, como eu falei anteriormente, 35 anos para o Senado e 21 para deputados. O presidente também é 35 e o vice também. Imunidades parlamentares. As imunidades são prerrogativas outorgadas constitucionalmente aos membros do Congresso Nacional para que eles possam exercer suas funções constitucionais com independência e liberdade de manifestação por meio de palavras, discussão, debate e votos. Tratando-se de prerrogativa do direito público, as imunidades não podem ser objeto de renúncia pelo parlamentar. Ele não pode dizer que não quer, que nem picado, você não pode renunciar a picado. As imunidades parlamentares são tradicionalmente classificadas em imunidade material e imunidade formal. Imunidade material, ela está prevista no artigo 53 da Constituição, que diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Recentemente a gente viu um caso aí do deputado ter criticado o STF e acabou sendo preso. Isso acabou aqui ferindo esse artigo 53 da Constituição. Por quê? Eles são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras ou votos. E aí vem o Alexandrino Paulino nos explicar melhor. A imunidade material protege o congressista da incriminação civil, penal ou disciplinar em relação aos chamados crimes de opinião ou crime de palavra, tais como a calúnia, a difamação e a injúria. Trata-se de prerrogativa concedida aos congressistas para o exercício da sua atividade legislativa com ampla liberdade de expressão, fomentando o debate de ideias, a discussão e o voto nas questões de interesse dos seus representantes. Assim, em virtude dessa imunidade material, não cabe qualquer responsabilização penal, civil ou administrativa do congressista pelo cometimento de eventuais crimes contra a honra em decorrência da sua opinião, palavras ou votos. E aí, novamente, Paulo Alexandrino vão esclarecer melhor o fato. A imunidade material é absoluta, permanente,
de ordem pública. A inviolabilidade é total, haja vista que as palavras e opiniões sustentadas pelos congressistas ficam excluídas da ação repressiva ou condenatória mesmo depois de extinto o mandato. Se protegidas pela imunidade material, essas manifestações são lícitas e, portanto, o parlamentar não responderá por elas. Não será investigado, incriminado ou responsabilizado, nem mesmo após a cassação do seu mandato. Por fim, cabe ressaltar que a imunidade material só protege os congressistas quando suas manifestações se derem no exercício do mandato. Logo, opiniões, palavras e votos proferidos sem qualquer relação com o desempenho do respectivo mandato não são protegidos pela inviolabilidade. Aqui saiu um i e separou o o. Tá errado aqui. Como o desempenho. Vou até destacar para vocês verem. Se as manifestações parlamentares guardarem conexão com o desempenho do mandato ou tiverem sido proferidas em razão dele, estarão protegidas pela imunidade, qualquer que seja o local em que tenham sido proferidos, ainda que fora do recinto da própria Casa Legislativa. Agora, imunidade formal. A imunidade formal está prescrita no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. A imunidade protege o parlamentar desde a expedição do diploma pela Justiça Eleitoral. O diploma é o atestado expedido pela Justiça Eleitoral certificando a regular eleição do candidato, sendo a diplomação realizada antes da posse. Hoje é dia 28 de dezembro e ocorreu uma recente posse de um novo presidente. Posse não, diplomação aí. E veja bem, foi, se eu não me engano, dia 26 ou foi 23 a diplomação, e a posse vai ser só lá pro dia 1º. Novamente, Paulo Alexandrino esclarece que cabe ressaltar que a imunidade formal não afasta a ilicitude da conduta criminosa do parlamentar. Na realidade, ressalvadas as situações protegidas pela imunidade material, anteriormente estudadas, nas quais há o afastamento dos crimes de opinião, os parlamentares respondem pelos crimes porventura praticados segundo as mesmas leis aplicáveis a indivíduos em geral. Entretanto, como o interesse público recomenda que o parlamentar não seja afastado de sua atividade congressual em razão de processos arbitrários ou perseguições políticas que poderiam trazer significativos prejuízos à atividade legislativa, a imunidade formal lhe outorga certos privilégios no curso de sua incriminação, seja em relação à prisão, seja em relação à possibilidade de sustentação do andamento do processo perante o Poder Judiciário. Ressalta-se que a imunidade formal impossibilita a prisão do parlamentar não apenas em relação aos crimes praticados após a diplomação, mas também em relação aos crimes anteriores. Então não vai ser preso de jeito nenhum. É imunidade mesmo. A única situação em que se admite a prisão do parlamentar é a de flagrante de crime inafiançável. Isso é questão de prova, tá, gente? Situação em que o parlamentar pode ser preso e que ele perde a sua imunidade. Que situação é? Flagrante de crime inafiançável. Mas mesmo nesse caso, a manutenção da sua prisão dependerá da autorização da Casa Legislativa e não da vontade do Poder Judiciário. Como visto acima, a Constituição determina que, no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os autos deverão ser remetidos dentro de 24 horas à respectiva Casa Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Se a Casa Legislativa não autorizar, o parlamentar será posto em liberdade, independentemente da gravidade de sua conduta criminosa. Então, se ele for coxado, não vai ser preso nunca. Além
dessa garantia em relação à prisão, a imunidade formal incide também sobre o processo de incriminação do congressista, com a possibilidade de que a Casa Legislativa ou seja, suspenda o andamento da ação perante o STF, conforme o artigo 53. Aí o parágrafo 3 do artigo 53 são o seguinte: 3, 4 e 5, tá? Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento das ações. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesma casa. E por último, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Prerrogativa de foro. O foro especial, em razão da função do congressista, está previsto no artigo 53, primeiro parágrafo da Constituição. Parágrafo 1 da Constituição. Que diz o seguinte: os deputados e senadores, desde a expedição da diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os membros do Congresso Nacional pela prática de crimes comuns. Essa competência do STF para julgar os congressistas alcança todas as infrações penais a eles eventualmente imputadas. A prerrogativa de foro também impõe que todos os inquéritos policiais contra congressistas sejam instaurados perante o STF, ao qual caberá ordenar toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa, inclusive a decretação da quebra de sigilo bancário, bem como determinar a adoção de quaisquer outras medidas com vistas à apuração dos ilícitos. Entretanto, a prerrogativa de foro não alcança as ações de natureza civil ajuizadas contra congressistas. A competência do foro especial restringe-se às ações de natureza penal. Foro restringe-se às ações de natureza penal, não abrangendo o julgamento de quaisquer ações civis. Significa dizer que não cabe ao STF processar e julgar originalmente as causas de natureza civil. A prerrogativa de foro tem como termo inicial a diplomação do congressista e como termo final o término do mandato, ou seja, os congressistas só dispõem de foro especial perante o STF na vigência do mandato. Aqui faz-se uma pequena ressalva devido ao caráter unitário do julgamento do STF. O STF entende que a cessação dos direitos da função pública depois do início do julgamento não faz cessar a prerrogativa de foro. Isso depois do início do julgamento, tá? Acabou o mandato, já começou o julgamento. Acabou o mandato, não cessou ainda. Assim, uma vez iniciado o julgamento de um congressista pelo STF, a perda de superveniente do mandato eletivo não afastará a prerrogativa do foro, isto é, o STF prosseguirá o julgamento. Se já entrou no STF, é ele que vai terminar, é assim que funciona. E para finalizar, Tribunal de Contas da União, TCU. Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao poder legislativo. Tribunais são vinculados ao poder legislativo, que auxiliam. Então o TCU ele é vinculado ao legislativo, que o auxiliam no exercício do controle externo da administração pública, sobretudo o controle financeiro. Não existe hierarquia entre tribunais de contas e o poder legislativo. Os tribunais de contas não praticam atos de natureza legislativa, mas tão somente atos de fiscalização e controle de natureza administrativa. Apesar de perceberem a denominação de tribunais, as cortes de contas não exercem jurisdição, não pertencendo ao poder judiciário. Isso aqui, gente, é questão pronta, tá? Olha só. O Tribunal TCU, Tribunal de Contas da União, não
pertence ao Poder Judiciário. O TCU é integrado por 9 ministros, também questão de prova. Os requisitos para a investidura do cargo de ministro estão enumerados a seguir, que é o artigo 73 da Constituição. Então vamos lá. Primeiro, parágrafo. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 1. Mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Esse notório é muito subjetivo. Notório a partir do quê? De que critério é notório? O que é notório? Porque o que é notório para mim pode não ser para muitos. Isso aqui, se pudesse, eu mudaria na Constituição. Notórios conhecimentos jurídicos? Não. Por mim, aí a opinião do Mega não interessa. Então vamos lá. 4. Mais de 10 anos de exercício de função e de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta quanto à ilegalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de terceiros será exercida pelo Congresso Nacional. Então, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, vamos lá. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, legitimidade, tudo será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Este controle externo é cargo do Congresso Nacional. Será exercido com o auxílio do TCU. Sabe? O TCU auxilia o Congresso Nacional desse controle externo. O TCU dispõe de competência para julgar administrativamente as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, no âmbito dos 3 poderes da União: Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, tanto Executivo, Legislativo quanto Judiciário respondem ao TCU. Em que situação? Administrativamente, com relação a contas de recursos públicos. Todavia, o TCU não dispõe de competência para julgar as contas do Presidente da República. Não pode. Cabendo, neste caso, apenas apreciá-las mediante a elaboração do parecer prévio, meramente opinativo, no prazo de 60 dias. Porquanto, é o Congresso Nacional quem dispõe de competência para julgar as contas do Presidente da República. Isso também é questão de prova. Ele pode botar lá na questão de prova dizendo que o TCU vai ser o responsável, né? Vai ter a competência de julgar as contas do Presidente da República. E não o é, certo? A gente já viu aqui que é o Congresso Nacional. Então, a gente finaliza aqui a parte do Poder Legislativo. Vimos aí nesse vídeo funções, estruturas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, imunidade parlamentar, que pode ser a matéria formal, prerrogativa de foro e tribunais de contas da União. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre Poder Judiciário. Casenso, só aqui no Megamente. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tamo junto.